Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar super rápido. Eu tinha esquecido até de fazer esse vídeo, lembrei agora. Mas é legal, é um vídeo bem bacana para a gente fechar o ano de 2025, né? Aqui mostra quanto eu recebi ao todo, né, em 2025, então foi esse valor, bem superior ao de 2024. E assim a gente começa a ver realmente a força, né, dos juros compostos. Como aos pouquinhos a nossa renda ela vai aumentando, né? Nesse mês foi atípico, foi 912. Eu cheguei ao patamar de R$ 900, mas provavelmente no próximo, provavelmente vai cair. O que aumentou? O que contribuiu? Uma delas foi a amortização do SAD, que eu recebi no valor de R$ 57. E, em compensação, eu não recebi os dividendos nesse mês do SAD, porque foi a troca de cotas, né, do SAD para o SAP. Então, agora eu tenho 200 cotas do SAP. E eu fiz as contas aqui, como eu tenho 200 cotas do SAP, daria, pelo que ele me pagou, pelo que ele me pagou ele deveria me pagar em dezembro, né? Seria R$ 22. Então aqui eu já venho uns 37, uns R$ 35 aqui, que veio assim. Outra coisa também que veio acima é que eu vendi o HGCR, ok? E já foi 19, eu não lembrava, era 19, depois eu tenho que fazer um ajuste ali. 19 cotas que eu tinha ao todo. E cadê? E eu comprei 15 cotas do SNCI. Isso aqui foi quase uma troca, né? Então, como eu vendi o HGCR depois da data limite dele, depois da datacom, né, para eu receber os dividendos, então acontece que eu consegui receber os dividendos dos dois. Então conta mais uns R$ 15 a mais ali que eu recebi, tá? É, mais ou menos mais uns R$ 15. Então isso que ajudou a meu dividendo ficar um pouco mais alto nesse mês, ok? Quando a gente vê nos comparativos de dezembro, né, a gente não vê muita novidade. KNCA, que eu já cansei de falar, ele pagou um pouco menos. Eu, inclusive, mudei é, o risco dele. Se vocês lembram, eu tinha colocado que o risco dele era médio, porque ele tinha uma reserva muito grande. E a reserva muito grande que eles estavam fazendo foi explicada por uma operação que deu prejuízo para eles, e aí consumiu parte da reserva, e é por isso que a distribuição deles não aumentou. Então, quando eu vi isso, eu tive que mudar eles para um risco maior, né? E em relação a risco, ainda está controlado, ainda está 6,78%, então normal. Então, voltando, KNCA tem essa oscilação, eles seguram bastante o caixa, mas ainda assim é um pagamento 1% ali, que para mim ainda está aceitável. Né? E o FVPQ valeu a pena, foi 50 centavos. É, era o que a gente já esperava, né? A gente já tinha comentado que provavelmente isso ia acontecer, já estava dentro do guidance, então, ok, ok. E a gente também teve o Pito pagando 10% a mais. Esse aqui foi bem curioso, porque aparentemente nenhum fundo de papel aumentou a entrega no final, né? Então esse aqui, vamos dar uma olhadinha para ver o que aconteceu. Como eu disse, eu estou fazendo esse vídeo um pouco mais rápido, porque eu já vou sair. E eu lembrei que eu tenho que fazer esse vídeo no último dia do mês, porque senão a planilha ela muda alguns dados, dá um trabalho muito grande depois mudar. As taxas dele é bem pesada porque é loteamento, né? Então, que engraçado, você vê 88% está em PCA. PCA veio baixo. Mesmo assim, eles aumentaram a distribuição em 1%, né? Vamos dar uma olhada na reservinha. Minha DRE
Eu tô lendo de novembro, não é não? Ok. Ah, então é isso. Você vê que ele coloca aqui, você vê aqui reserva utilizados no mês. Quando o valor for negativo, foram utilizados valores para compor o saldo de reserva. Quando positivo, foram utilizados os valores que estavam em reserva. Aqui está negativo, então ele pegou todo esse valor aqui como reserva. Então, por mais que ele use 78 aqui, ele tinha uma reservinha muito boa, né? Então, tá explicado. E aqui já tinha vindo um pouco mais baixo, né, a inflação. Mesmo assim, gerou um resultado bem legal. Interessante, interessante. Dando uma olhada nos que não tem, os que é uma posição relevante, que não tem o LTV, eu vi as garantias. Ok. Eles têm garantias bem robustas, né? É, eu lembro que quando eu fui colocar na carteira, eu vi, né, que era loteamento, tinha um risco maior, mas o desconto que ele tá na bolsa, na minha carteira, fazia sentido, tá? E lembrando, gente, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, para mostrar aqui como o investidor ele faz, tá? Então, nesse caso aqui, foi 10% mesmo, sem uma explicação muito grande. Eles estavam com a reserva ali, eles estão fazendo, distribuindo. Que a datacom deles é um pouquinho depois, né? Estou curioso para ver quanto vem em janeiro, né? Que é fechamento de semestre. Vamos ver. Um que eu comprei no, foi o GGCR, mas eu comprei ele depois da Datacom. Então só em janeiro que veio. Lembrando que historicamente fechamento de semestre, que é janeiro e mês 7, é normal alguns fundos distribuírem mais. Então estou bem curioso para quanto eu vou receber em janeiro, tá? Seguimos, os aportes continuam praticamente no mesmo patamar. Provavelmente, como eu já falei várias vezes, eu vou diminuir um pouquinho o ritmo, né? Mas vou continuar investindo, tá, gente? Eu acho que é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não teve muita novidade. Em janeiro a gente volta com mais. Existe uma coisa que eu achei legal comentar para quem está começando. Eu gostei desse vídeo, achei bem interessante, embora eu saiba que o Luan ele não é muito fã dos fundos de investimento imobiliário. Sempre ele dá ele consegue fazer alguma crítica, mas a maioria delas tem um embasamento teórico decente, então eu acho interessante ouvir, né? É, eu acho que o fundo de investimento imobiliário tem um perfil adequado para esse produto, né? E não é todo mundo realmente que vai investir. Então ele fez uma carteira com para você receber R$ 3.000. Eu gostei porque é uma carteira que equilibra muito bem ali o risco-retorno. Ele faz algumas escolhas que eu acho interessante e é legal para ver como é possível realmente gerar sem se expor talvez tanto ao risco, né? Se eu não me engano, a conta que ele fez deu uns 350 que você precisaria investir para você receber esses 3.000. E com o preço de mercado atual, né? Achei bem legal. Lembrando que ele só coloca fundos de tijolo, tá? Ele até faz uma explicação no começo que vale a pena, tá? Até para quem está começando, vale a pena ver as críticas que ele faz, né? Para ver se realmente é isso que você quer, né? No caso dele, né, o que ele faz mais, ele divulga mais, né, são as ações, né? Porque tem um potencial retorno maior, né? Eu acho que é isso, gente. Eu fico por aqui.
Um ótimo dia a todos. Se você gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e vamos que vamos, gente. Tchau!